Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Estamos no sábado, dia 23 de janeiro, na segunda semana do tempo comum. Damos continuidade à leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 2 e 3 e 11 e 14. Irmãos, foi construída uma primeira tenda, chamada o Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Atrás da segunda cortina havia outra tenda, chamada o Santo dos Santos. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Palavra do Senhor. Responderemos este texto com o Salmo 46, cujo refrão é: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações e está sentado no seu trono glorioso. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Marcos, capítulo 3, nos versículos 20 e 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Como interpretar a incompreensão dos próprios parentes de Jesus acerca da razão pela qual Jesus era procurado? Porque Jesus era seguido e porque de alguma forma o povo entendia que nele se saciava uma sede existente no mais profundo e mais íntimo das pessoas. A incompreensão dos seus próximos, como diz o texto, que saíram para agarrar os próprios parentes de Jesus, porque diziam que ele estava fora de si, revela uma certa solidão que na nossa missão, uma certa solidão que às vezes no nosso ministério, nos nossos compromissos e ação pastoral experimentamos, pelo fato de nem sempre sermos compreendidos, acolhidos, em algumas situações até mesmo pelos nossos próximos mais próximos. O fato é que a relação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje se dá exatamente ainda nesse caráter mediador, sacerdotal de Jesus. O texto da carta aos Hebreus aproveita algumas imagens da própria estrutura do templo, da dinâmica do templo no Antigo Testamento, para dizer que Jesus atualiza
E Jesus, de certa forma, realiza plenamente essa figura passageira do templo, com primeiro acesso ao santo, depois um mais profundo que seria o acesso ao Santo dos Santos, que esse acesso era unicamente e apenas dado pelo sacerdote, e que Jesus, ele mesmo, substituindo os animais oferecidos em sacrifício, e o próprio sacerdote que oferecia o sacrifício, Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, vítima, né, e sacrifício, sintetizando por isso nele a figura de uma perfeita e plena mediação entre Deus e os homens. Imagino que de alguma forma, guardadas as devidas proporções, nossa missão no mundo, nosso estar no mundo, a nossa missão em nossa comunidade de fé e no mundo como um todo, passa por este sacerdócio de mediação. Um sacerdócio, repito, guardado as devidas proporções, que em muito se assemelha e muitos traços traz com o próprio sacerdócio de Jesus, sugerido como perfeito, pleno e cumprimento do sacerdócio da figura de mediação do Antigo Testamento, e um sacerdócio que às vezes passa por situações existenciais de incompreensão, como foi a dos próprios parentes de Jesus, que queriam separá-lo, isolá-lo, não permitir que a mediação acontecesse através do contato dele com o povo, porque diziam que ele estava fora de si. Desejo a todos um dia abençoado e muitas experiências ao longo deste dia de mediação, experiências sacerdotais de mediação nos nossos contatos, nas pessoas que encontrarmos ao longo desse dia, que sempre fique claro, então, essa nossa mediação. Um dia abençoado para todos.